Fala galera, tudo bem? Esse aqui é o Mais Hit, um projeto da equipe de redação do curso e colégio de AZ, em que a gente, uma vez por semana, discute algum assunto, algum tema, alguma coisa quente que esteja no noticiário, né, que esteja aparecendo nos jornais e que a gente julgue que seja importante na preparação de vocês para as provas de vestibular, de redação, as provas de humanas, do Enem, e que, enfim, a gente faz alguma rápida reflexão e abre as portas para vocês refletirem um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então, nesse primeiro vídeo de 2018, o assunto sobre o qual eu vou falar é IA. Essa é uma sigla para inteligência artificial. Vamos discutir um pouquinho esse domínio tecnológico e alguns benefícios, alguns riscos, questões éticas envolvidas. É um rápido panorama, ok? Para começar, uma contextualização aqui, algumas manchetes de jornais e sites recentes. Essa primeira aqui, a disputa entre dois assistentes pessoais virtuais, né, de duas empresas, por uma rede de hotéis. Eles querem ser o padrão dessa rede de hotéis para os hóspedes fazerem interações, pedidos, né, de informação ou de qualquer coisa que eles precisem durante a estadia. Essa outra manchete interessante, né, a Uber, essa empresa aí de conexão entre motoristas e usuários de meios de transporte, ela quer uma patente de um sistema que identifica se o passageiro está sob efeito de álcool, né? Ou ainda, essa outra aqui, a revista Exame, muitos jovens, uma pesquisa que mostrou que muitos jovens, pais jovens, deixariam tranquilamente que a saúde dos seus filhos fosse cuidada por robôs, por sistemas robotizados. Ou ainda uma última aqui, né? Inteligência artificial vira professor particular e ajuda estudantes. Então a gente está falando da inteligência artificial aplicada à educação. Então, se vocês procurarem um pouquinho sobre isso, vocês vão ver que esse é um domínio que aparece em todo lugar. E aí a pergunta que a gente se faz inicialmente é o que é isso, inteligência artificial? Bom, vou apresentar uma definição rápida aqui, dizer que é o conjunto das aplicações computacionais de programas de computador, software, sistemas, né, que são capazes de simular a inteligência humana. Na verdade, se vocês pesquisarem um pouquinho mais, vocês vão ver que essa expressão inteligência artificial virou um guarda-chuva para muitas tecnologias e muitos caminhos diferentes. A gente aqui está falando de uma maneira assim como um leigo apresentaria para fazer uma discussão no nível do vestibular ou do Enem, tá certo? Bom, e aí essa questão da simulação da inteligência humana, essa discussão já existe há muito tempo. Particularmente ali nos anos 50, o Alan Turing, o matemático, né, em inglês, ele estabeleceu um teste, ficou o famoso teste Turing, que propunha o seguinte: como é que você pode descobrir se uma máquina já é suficientemente inteligente? O teste consistiria em colocar uma pessoa fazendo alguma interação com uma máquina sem saber que ela estava interagindo com a máquina. E se, após um certo tempo de interação, a pessoa não percebesse que se tratava de uma máquina, então a máquina passou no teste, ela conseguiu simular a inteligência humana. É óbvio que há muitos aspectos a serem considerados aí. Como é que é essa interação? Ela é só por texto, ela envolve voz, ela envolve ver um robô, né, interagir com ele fisicamente, entrar em contato. Então, há múltiplas aplicações possíveis, mas a gente pode dizer que esse é o conceito interessante aí que iniciou esse processo do pensamento sobre a inteligência artificial. Coloco aqui também para vocês uma imagem de contextualização dos anos 90. Ficou muito famosa essa história em que o IBM construiu um computador chamado Deep Blue. Era um computador preparado para jogar xadrez. E aí houve uma série de desafios ao campeão de xadrez da época, Garry Kasparov, que então em 96 desafiou o computador e aí ele perdeu, ele ganhou do computador. Em 97 houve um novo desafio e nesse novo desafio o computador ganhou do Kasparov, um conjunto de partidas, né? Algumas ele ganhou, mas o computador ganhou mais partidas do que ele, e aí as ações da IBM, imagine, aumentaram enlouquecidamente nessa época, porque era como se a máquina então vencesse o ser humano, um ser humano super inteligente. É óbvio que, colocando em contexto, a gente sabe que era uma máquina programada para fazer uma coisa muito específica ali, jogar xadrez. E o Kasparov poderia sair daquele contexto e fazer tantas outras tarefas com a sua inteligência que aquele computador não conseguiria. De qualquer maneira, isso foi um marco importante. Ele, inclusive, reclamou, disse que houve trapaça, que, na verdade, havia jogadores enxadristas por trás da máquina ali ajudando. Mas o fato interessante é que, entre 96 e 97, que foram os períodos desses desafios aí, o computador foi melhorado porque foi aprendendo, né, as técnicas, aprendendo inclusive como o opositor jogava. Bom, mas o que então é ser inteligente para a gente poder reconhecer que há ou não uma inteligência artificial? Essa é uma reflexão muito interessante que envolve biólogos, né, pessoas especializadas em neurociência, cientistas de computação,
E uma discussão quase que filosófica até mesmo, né? Será que há tipos de inteligência? Então, quando se pensa em inteligência artificial, se pensa em tentar, em vez de definir o que é inteligência humana, né, tentar pensar em dimensões ou características ou competências, habilidades da inteligência humana, e aí o que o computador poderia fazer. Então a gente poderia dizer que uma primeira dessas competências ou habilidades é a de fazer cálculos matemáticos, aplicar regras a casos, né, fazer, assim, deduções. Uma calculadora faz isso há muito tempo. Os computadores fazem isso há muito tempo nos mais diversos planos. Então a gente pode dizer que essa dimensão da inteligência humana, ela é bastante bem reproduzida pelos computadores, inclusive com muita rapidez, mais rapidez do que na média, né, a gente consegue fazer com dados um pouco mais complexos, digamos assim. Segundo, a gente pode dizer que a inteligência tem a ver com reconhecer padrões, olhar coisas diversas e perceber, classificar, juntar os semelhantes, separar os diferentes. Então hoje, há muitas máquinas que já conseguem fazer isso. Isso aqui é uma imagem de um aplicativo de contagem. Você coloca uma foto e ele conta os elementos ali. Ele não só conta, como ele classifica vendo tipos, né, identificando ali as semelhanças e diferenças. Isso aqui é uma aplicação desse programa à área de biologia. Aí na terceira dimensão que a gente poderia pensar é de tomar decisões otimizadas, decisões ótimas, as melhores decisões num cenário. Então, eu vou para a direita ou para a esquerda. E aí eu coloquei a imagem, né, de uma representação dos carros automatizados, né, os carros que guiam sozinhos, que estão sendo experimentados em vários lugares do mundo, e eles vão reconhecendo os padrões do asfalto, lendo placas de trânsito, a distância, né, das barreiras dos outros carros, decidindo sobre aceleração, mudança de pista. Então eles vão meio que tomando decisões com base nessas informações recolhidas do ambiente e na programação anterior, né? Num nível um pouco mais complexo ainda, a gente fala sobre a inteligência como uma capacidade de aprender, de se autocorrigir, de evoluir, né? Perceber sutilezas num certo contexto, né? Tom de voz, perceber, por exemplo, quando alguém fala comigo, se essa pessoa está sendo irônica ou não nessa fala, perceber se existe uma metáfora ali, conseguir relacionar contextos que são diferentes. Então lembra, o Deep Blue lá da IBM, ele conseguia fazer processamento e tomada de decisões para o jogo de xadrez. Será que numa situação que não fosse o jogo de xadrez, mas que tivesse algum tipo de analogia, ele conseguiria fazer essa ponte? Então, a gente está falando aqui de um nível um pouquinho mais complexo de uso, né? E aí, eu coloquei essa imagem, vocês não precisam ler, depois vocês podem procurar, só para dizer que nessa questão da terminologia de inteligência artificial, fala-se de inteligência artificial, depois do machine learning, né, as máquinas aprendendo, depois o deep learning, que é um aprendizado um pouco mais profundo, com dados mais complexos, quase que um aprendizado autônomo da máquina, depois a computação cognitiva, em que aí existem simulações de redes neurais, tentando simular o que é o cérebro humano, para como que deixar que a máquina sozinha faça as conexões. E toda a ideia aqui é criar uma autonomização das máquinas, de modo que a programação não seja feita a priori, né? Ou seja, o homem não crie, digamos assim, todos os cenários possíveis, que as máquinas vão identificando cenários e desenvolvendo alguma coisa que seja nova, digamos assim. E aí, por último, aqui nessas habilidades ligadas à inteligência humana, coloquei 3, não é uma hierarquia não, tá? Uma ordem qualquer aqui. O julgamento de valor, né? A opinião, as reflexões problematizadoras, as reflexões que a gente faz, como é que as máquinas poderiam fazer isso, né? Seria uma simulação de inteligência, ou ainda a parte criativa, artística, né? Da ficção, da imaginação livre, ou até isso que a gente chama de pensamento irracional, né? Ou racionalidade irracional, para usar um paradoxo. Então, recentemente até, no final do ano passado, o Prêmio Nobel de Economia, ou um prêmio semelhante ao Prêmio Nobel, que acaba recebendo esse apelido também, foi dado a um economista americano da Universidade de Chicago, que justamente desenvolveu muito esse campo da economia comportamental, e ele tenta demonstrar como muitas das decisões humanas são muito menos lógicas ou racionais do que a gente pensa. A gente é influenciado por vários fatores de design, de arquitetura da escolha, para a gente tomar a decisão. E aí, se essas coisas são tão irracionais, digamos assim, como é que isso seria simulado numa inteligência artificial, né? Então, esses 3 são níveis, a gente pode estabelecer até que existe uma complexidade mais ou menos crescente aí, e esses 3 últimos, a gente está falando de alguma coisa um pouco mais
complexa que os sistemas atuais ainda estão por fazer, digamos assim. Agora, a pergunta, então, olhando todas essas dimensões, é em que estágio a gente está. Então, eu queria propor a vocês aqui uma imagem, um videozinho recente, publicado após uma conferência da Google, em que a Google apresentou uma versão nova do seu assistente pessoal, Google Duplex. Então, vamos assistir esse trechinho. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Gostaram? Muito interessante, né? Algumas pessoas ficam emocionadas, outras preocupadas com isso aí. Bom, mas uma pergunta para a gente continuar aí, né? Esse foi só um contexto interessante, o que se ganha na prática, vamos lá, Rafa, colocando aí a imagem na tela, o que se ganha na prática com esses benefícios? Bom, algumas aplicações que a gente pode imaginar. Na área de saúde, por exemplo, fazer diagnósticos, né, a leitura de um exame radiológico com mais exatidão, talvez, do que o olho humano, né, depois de uma máquina ter sido treinada para isso. Fazer correlações entre dados, por exemplo, todos os dados das pessoas e a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma certa doença, por exemplo. A gente pode pensar em termos de comunicação, todas as máquinas de tradução simultânea que existem, estão sendo colocadas em práticas, como isso diminui as barreiras linguísticas, né, nas relações entre seres humanos, a simplificação, a busca por informações as mais diversas, até mesmo essa parte de publicidade direcionada, que, óbvio, atende aos interesses das empresas que querem vender, mas alguns argumentam que, em certa medida, também do consumidor, que, então, digamos assim, ele é procurado por aquilo que vai interessá-lo, né? A gente pode falar das aplicações em transporte e logística, todos esses sistemas de distribuição das coisas no mundo. A aplicação em educação,
Fala-se muito sobre ensino adaptativo hoje em dia, né? Cada pessoa aprende de um jeito, numa certa velocidade. Com tecnologias talvez se possa fazer os itinerários muito mais personalizados. Podemos pensar em produção industrial, todos os processos automatizados, e aí a gente teria muitos exemplos para dar. Ainda eu falei de publicidade ali assim, mas de modo geral a publicidade e o marketing têm utilizado bastante elementos de inteligência artificial, até de forma polêmica, por exemplo, na política, né? Dados de usuários de redes sociais sendo usados para direcionar alguns discursos em época de campanha eleitoral, ou aplicações do cotidiano de simplificação de uso doméstico mesmo, gestão da eletricidade na sua casa, segurança, recomendações direcionadas. Então, uma geladeira inteligente que vai identificando o nível dos produtos ali e faz uma recomendação de compra, ou ela própria dispara um comando de compra e uma entrega de produtos na sua casa, né? Bom, os benefícios mais evidentes dessas aplicações, que a gente poderia elencar aqui, são, primeiro, um conjunto aí que é ligado ao aumento da eficiência. As coisas acabam sendo mais baratas, mais rápidas, né? Com menos custo de operação, embora os investimentos iniciais sejam muito altos naturalmente. Segundo, a exploração de alguns contextos em que talvez o homem devesse ficar de fora, são perigosos para o homem, alguns lugares, algumas pesquisas, e aí as máquinas podem fazer isso porque, digamos assim, não há um ser humano sendo colocado ali numa situação arriscada. Em terceiro, a ideia de potencialização do homem, as máquinas como extensões do homem, né? Ou seja, nós conseguimos pensar, fazer coisas, mas temos certos limites, e as máquinas amplificam essa possibilidade. Então, advogados, por exemplo, que podem contar com um sistema de inteligência artificial de leitura de contratos ou leitura de casos anteriores para reconhecer padrões e semelhanças com o caso em que ele está trabalhando e oferecer ali um resumo que possa ser útil, né? Muitas pessoas vão inclusive argumentar que esse é o grande ponto. Não se trata de uma substituição do ser humano, mas de uma potencialização, e o homem pode ficar liberado para fazer coisas que sejam menos cansativas ou que sejam mais criativas, digamos assim. E por último, a simplificação, a conveniência de modo geral, né? Uma vida mais prática, mais simples, que, digamos, é um ponto que não é da inteligência artificial, mas aquilo que se argumenta é a favor das tecnologias desde sempre. Elas simplificam as coisas, barateiam processos, ajudam o ser humano. Bom, então diante disso, a pergunta que muitos se fazem é, qual é o problema então? Só estou vendo vantagem, que legal, né, esse mundo aí de ficção científica, acho bacana, acho divertido. A gente pode elencar alguns riscos. Por exemplo, o risco dessa substituição de mão de obra que eu acabei de mencionar rapidamente ali, do desemprego que pode acontecer. Então, uma vez, por exemplo, implementados os carros que conseguem dirigir autonomamente, sem a presença de um motorista, quantas pessoas ficam desempregadas de uma hora para outra? É óbvio que, se a gente pensar em termos de uma mudança de paradigma, de contexto, é possível que, num novo contexto, com muitas dessas tecnologias, surjam outras ocupações, outros trabalhos, né? O mercado se reinvente para absorver as pessoas. A questão é que, como isso tem acontecido de forma muito acelerada e com uma certa dificuldade de previsão, né, é difícil a gente se preparar para a transição. E aí, durante a transição, muitas pessoas são muito afetadas, porque é improvável que aquele indivíduo que fazia aquela atividade profissional, que agora é feita por uma máquina inteligente, que ele consiga se requalificar, se reposicionar no mercado. Isso é complexo. E, aliás, a esse respeito, muitas pessoas apostavam em que as máquinas, como em toda a história, né, das tecnologias, elas fossem substituindo cada vez mais as tarefas mais repetitivas, menos inteligentes, mais cansativas, digamos assim. E o que se tem observado é que há todo um investimento para que sejam criados sistemas que substituam a mão de obra super qualificada, porque justamente uma mão de obra é muito mais cara, né? Então, por exemplo, na área de saúde, por exemplo, na área de direito. Então isso começa a acender alguns alertas aí para as pessoas, como é que a gente lida com essa transição. É o caso de frear, né, criar leis que impeçam, ou é o caso de não frear porque não temos o que fazer, é o avanço da tecnologia, a gente não pode perder o bonde da história, digamos assim, mas como então lidar com esses danos que atingem pessoas, né? Segundo, as questões éticas sobre responsabilização e erro. Então a gente tem que perceber que inteligência é diferente de consciência. Quando se toma uma decisão,
por alguma coisa que é mais barata, mais rápida, melhor, digamos assim, esse melhor talvez seja uma perspectiva utilitarista. E lembra quando a gente falou sobre moral e ética, sobre os valores não utilitários, né? A questão moral intrínseca, por exemplo, de uma máquina que, num acidente de percurso e tomando uma decisão, não por um erro, né, mas tomando uma decisão, ela acabe causando um mal para outra pessoa, como é que fica? Quem é responsável por isso? Terceiro, o possível e provável reforço das assimetrias de poder, e aí poder político, poder econômico. Quem tem mais acesso a essas super tecnologias, leitura de dados, de aprendizado por máquina, pode amplificar o seu poder inclusive bélico eventualmente, o poder político, né? Então as diferenças podem aumentar. E até dentro dessa questão das assimetrias de poder, aquelas ligadas a grupos que são majoritários em relação a grupos que são minoritários. Alguns grupos da sociedade podem sofrer com isso. Só para a gente pensar num exemplo muito simples, né? Se a gente tiver uma máquina que, reconhecendo dados sobre você, consiga identificar o seu potencial de desenvolver certas doenças e estabeleça qual é o valor do seguro de saúde para você, qual o limite entre esse? É um direito que uma empresa pode ter para cobrar, porque afinal de contas, né, a sua saúde vai custar mais para a empresa, digamos assim, e até que ponto isso é uma invasão de privacidade e alguma coisa discriminatória na oferta de um serviço, né? E, por último, de maneira também bastante ampla, todos os riscos ligados à perda de controle, os riscos ligados à perda de privacidade, à perda da liberdade humana diante de máquinas que são hiperinteligentes. Porque a fronteira que está sendo ultrapassada é a seguinte: quando se fala de máquinas que a gente programa e controla para um certo fim, para uma certa finalidade, tudo está na programação, na discussão sobre como se programa e como se usa. E aí, lembra aquela discussão? Se eu pegar um instrumento qualquer, uma tecnologia qualquer, vamos pensar uma arma, né? E há toda uma discussão sobre se as armas matam pessoas ou não. Alguém argumentaria assim, olha, uma máquina não mata alguém, quem mata é o ser humano que utiliza essa máquina, que utiliza o carro, que utiliza uma arma para atirar. Mas quando a gente fala de tecnologias que têm esse aprendizado, né, simulando a inteligência humana, e que justamente tem autonomia, é como se as decisões elas não fossem tão previsíveis do ponto de vista da programação. E aí, como é que fica isso? Será que a gente corre algum risco, né, como espécie, como indivíduos ali nessa interação com as máquinas? Aí você fala, poxa, fala sério, será que isso aí não é exagero, coisa de filme? Então, saindo dos filmes, tá? Pensando na realidade atual, algumas manchetes recentes aí. Não sei se vocês ouviram falar desse acidente que envolveu um carro autônomo, né, dessa empresa Uber, que já está tentando isso há algum tempo, o Google também vem tentando, e havia um motorista de guarda no carro para reagir se houvesse alguma coisa, ele não reagiu, ele não estava prestando atenção, e aí a máquina atropelou um ciclista, essa pessoa morreu. A pergunta é, foi um erro humano porque tinha uma pessoa ali olhando e ficou distraída? Mas será que a distração não é um dado de realidade quando você tem essa máquina em funcionamento? Como é que fica isso? Como é que, de quem é a culpa por isso? Quem é que você responsabiliza em última instância? Ou ainda, professores e pesquisadores da Universidade de Stanford, eles criaram um sistema que tinha um objetivo de defesa de grupos, né, ligados à causa LGBT, e é um sistema que, a partir de uma fotografia, um sistema identifica a probabilidade da orientação sexual daquela pessoa, identifica se a pessoa é homossexual ou não. Então, no caso dos homens, há uma acurácia de 81%. Né? E a ideia era ajudar, era para um programa de ajuda à identificação, para criar conexão entre pessoas, criar redes, né, de relacionamento, e de repente alguém falou, opa, o problema maior disso aí isso é usado discriminatoriamente, né? Invadir a privacidade das pessoas. Ou ainda, a polícia chinesa já está usando, então, aqueles óculos que fazem reconhecimento facial, e reconhecimento facial ligando a um banco de dados que pode determinar a probabilidade de aquela pessoa ser uma ameaça à sociedade, fazer, por exemplo, a prisão antecipada. A gente está falando de notícias de jornal, de coisas que estão acontecendo. Eu recolhi apenas algumas. Ou seja, não estamos falando de ficção científica, pura e simplesmente. E daí o motivo de haver toda essa reflexão crítica, né, toda essa preocupação com os passos que essas tecnologias estão tomando. Bom, para fechar, e aí pensando mais um pouco
para vocês levarem essa reflexão adiante, né? Algumas recomendações de filmes, há tantos, né? Mas eu me lembro aqui de 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que é um marco nessa questão da discussão sobre tecnologia, relação tecnologia e homem, né? E já antecipando há muito tempo ali essa ideia de um computador autônomo. Tem um filme que tem um nome de inteligência artificial do Spielberg, que fala isso, e aí explorando um pouco mais a questão sentimental, emocional, será que os robôs podem desenvolver isso? Blade Runner, e aí tem a versão original e essa releitura mais recente, é um filme que fala sobre esses androides, com essa dificuldade da separação entre humano e não humano. Ainda Ex Machina, um filme mais recente que explora isso, não traz reflexões muito profundas, mas é divertido o filme, né? Interessante. Ou então Ela, esse filme que fala de um cara, do Spike Jonze, né? Mas fala de um cara que se apaixona por um sistema operacional. Então, acho que são alguns dos muitos filmes, vocês devem ter outros aí, e que a gente poderia ver para refletir sobre esse tema. Bom, é isso. Acho que essas discussões sobre a ética do uso da tecnociência, essas discussões são interessantes, são importantes, né? E aí, dentro da inteligência artificial, há esses vários caminhos aí que vocês poderiam abordar. Espero que tenham gostado. Até a próxima.